Bom, vamos começar agora, que já está na hora combinada, né? Já passou alguns minutos da hora combinada. Então vamos começar a falar um pouco sobre a hipnose para fisioterapeutas. Bom, antes de mais nada, fazer alguns combinados, né? Se vocês quiserem mandar perguntas durante a aula agora via chat, pode ser interessante. E aí, no final, a gente abre o microfone de vocês também para fazer algumas perguntas. Tá? Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Se vocês puderem mandar uma mãozinha aí, fazer um tchauzinho, um joinha. Beleza? Eu não estou vendo joinhas, não. Ah, agora eu vi joinha. Beleza. Então, está todo mundo me ouvindo? Vamos lá. Então, vamos falar, então, um pouco sobre a hipnose para fisioterapeutas. Normalmente, quando a gente fala de hipnose, as pessoas costumam já relacionar a hipnose como uma coisa de charlatão, uma coisa que não existe, né? Uma coisa muito além da compreensão. E, além disso, a hipnose tem uma característica também de que ela é usada muitas vezes em palco para fazer mágicas e tudo mais. Então, as pessoas acabam confundindo e achando que a hipnose acaba sendo muito mais uma atração do que um meio terapêutico. Então, fica essa confusão. E, além disso, existe essa coisa de que o que o fisioterapeuta poderia fazer com a hipnose. Eu gosto muito desse assunto, né? Eu tenho um certo entusiasmo com esse assunto, por isso que eu resolvi fazer essa aula, né? E para mostrar para vocês, fisioterapeutas, né, como que a gente pode introduzir a hipnose dentro da nossa área de atuação. Não necessariamente tratando de distúrbios psicológicos, fobias, etc. Né? Mas a gente pode usar a hipnose também dentro do nosso campo de atuação. Então, antes de falar sobre como usar a hipnose, né, como nós podemos atuar com a hipnose, vou falar um pouquinho para vocês sobre... Vou falar um pouco mais para vocês sobre o que é a hipnose. Então, vamos ver aqui, o slide não está passando. Deixa eu só... Então, o que é a hipnose? A hipnose, a princípio, seria um estado alterado de consciência, né? Então, essa é uma das definições mais simples que a gente encontra sobre a hipnose. É um estado de consciência que envolve atenção focada. Então, você consegue fazer com que o indivíduo foque a atenção em uma determinada coisa. Então, ele fica extremamente focado e suscetível a receber informações. Também algumas linhas dizem que a hipnose é um estado mental. A hipnose é um termo que vem do grego, né, que significa sono. Então, a hipnose, quando você põe uma pessoa no estado de hipnose, ela normalmente tende a ficar relaxada e entra no estado de sonolência. E aí a gente tende a induzir a pessoa ao transe hipnótico. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que é aquele estado que a pessoa fica sonolenta e você vai dando as induções para o indivíduo. Mas existe também uma hipnose que a gente consegue fazer sem colocar o indivíduo numa situação de transe. Então você consegue hipnotizar e dar informações para a pessoa, para o subconsciente do indivíduo, sem que a pessoa esteja no estado de transe. Eu vejo a hipnose como uma conversa com o subconsciente. Então é muito mais um meio de comunicação até do que uma forma terapêutica, né, inclusive. Então, assim, a gente conseguiria falar de uma forma hipnótica, né? Então a gente conversaria já direto com o subconsciente do indivíduo. E a gente vai usar essa conversa para atingir um objetivo específico. Então, essa é a forma como eu vejo a hipnose e como a gente poderia trabalhar a hipnose com os nossos pacientes.
O que o fisioterapeuta pode usar hipnose? Sim. Então, de acordo com a resolução do COFITO, né, número 380, blá, 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 o fisioterapeuta pode usar a hipnose, né, dentro das práticas complementares, né, de saúde. Então, essas práticas integrativas e complementares, entre elas, né, tem a fitoterapia, práticas corporais, manuais, meditativas, florais de Bach, magnetoterapia, e aí, no final, você tem a hipnose dentro dessa resolução. Então, a partir de 2010, o fisioterapeuta pode estar habilitado a praticar hipnose. Por um lado, né, isso aí é interessante, mas quando soltaram essa resolução, o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a questionar, falaram assim, o que o fisioterapeuta entende de subconsciente, né? O que o fisioterapeuta entende de problemas psicológicos, né? Como que o fisioterapeuta vai atuar? Isso é uma coisa completamente fora da área do fisioterapeuta. Mas a hipnose é uma área muito ampla, e a gente tem, e até o final dessa palestra, né, eu quero que vocês entendam que a gente tem uma forma de atuar com a hipnose dentro do nosso campo de atuação. Bom, a hipnose, né, falar um pouquinho da história, é uma prática bastante antiga. Então, a gente vê assim, alguns relatos, né, do Egito, e no templo de Ísis, parece que tem algumas inscrições lá que sugerem que se usava hipnose no Antigo Egito, né? E o templo de Ísis é um lugar religioso, né, lá do Egito, né? E a hipnose, quando vocês forem ver e estudar mais profundamente, vocês vão ver que a hipnose tem muito a ver com religião. As religiões, de modo geral, elas utilizam muito a linguagem hipnótica e meios hipnóticos para atingirem os objetivos dela. Não estou criticando aqui nenhuma religião, mas é interessante a gente ter esse olhar um pouco mais científico, né, para a gente começar a perceber e entender algumas coisas que acontecem em determinadas religiões e porque pessoas podem se tornar extremamente fanáticas ou não só fanáticas, né, mas às vezes muito, sei lá, entusiastas ou alteradas por conta desse assunto, né? Então, isso pode vir até de sugestões hipnóticas que são dadas durante os rituais, né? E ritual também são coisas que são interessantes, né? Quando a gente fala de hipnose, a gente também tem que pensar nessa questão de ritual, que até por conta de que nós podemos incluir, fazer com que a nossa prática terapêutica seja um ritual terapêutico também. E isso ajuda a gente conseguir atingir os nossos objetivos terapêuticos durante a sessão de fisioterapia. Bom, Mesmer é um médico, né, que ficou bastante famoso por aplicar hipnose em 1774, né, e ele tinha uma teoria do magnetismo animal, né, então, segundo ele, né, a hipnose ainda não era uma coisa muito estudada, né, e segundo ele, ele conseguia transmitir uma energia através das mãos ou através do corpo dele para o corpo de outra pessoa, né? Então ele, na verdade, ele estava usando práticas de hipnose e ele ele explicava os efeitos dessa hipnose como se fosse uma energia que partia dele, né? Por isso que muitas vezes a gente tem essa ideia de que a hipnose ela vem de um poder da pessoa, né? A pessoa tem um poder de jogar uma influência em cima da outra pessoa e conseguir o que ela quer daquela pessoa. Mas na verdade não, né? A hipnose ela é uma prática que são técnicas, né? Então, são técnicas que você segue o A, B, C e você atinge o objetivo esperado. Então, basicamente isso que é o que a gente espera com a hipnose. Então, não depende de um poder, você não nasce com esse poder, na verdade, você vai ter que
trabalhar a hipnose de uma forma muito mais técnica, né? Então você tem que entender as técnicas, ver como as técnicas funcionam, treinar em cima dessas técnicas e aí você começa a fazer a hipnose de forma consistente, né? Tem um outro autor chamado James Braid, né, que foi o cara que inventou o termo hipnose, né, foi o cara que cunhou esse termo em 1842, mais ou menos, né. Então é um cara interessante de ser estudado. Outro cara interessante também é o Sdale. Sdale é em 1860, imagina. Nessa época o Sdale começou a trabalhar com as anestesias hipnóticas. Então, ele fazia cirurgias utilizando a hipnose como uma forma de anestésico. Infelizmente, os trabalhos de Sdale não foram muito para frente, porque foi basicamente na mesma época que surgiram os anestésicos, né? Então, os anestésicos vieram com muito mais força, pela simplicidade, sei lá, pela talvez até influência da indústria farmacêutica já quando ela surgiu, né? E a anestesia tomou o lugar da anestesia hipnótica, mas ele é um dos caras que ficou bastante famoso pela anestesia hipnótica. Depois veio o Freud. Freud, aquele mesmo da psicanálise, né? Ele teve bastante influência da hipnose nos trabalhos dele. Inclusive, se vocês estiverem interessados no assunto, né, vocês podem assistir uma série que tem na Netflix sobre a vida de Freud. É uma série sensacionalista, né? Não sei até que ponto existem fatos reais ou alguma coisa desse tipo, mas é uma série interessante para a gente ver como que Freud se inseriu nesse contexto da hipnose. E junto com Freud veio o Jung, que era um discípulo do Freud, né, que também trabalhou nessa linha da hipnose e que ele cunhou essa ideia do inconsciente coletivo. Depois nós temos um outro autor chamado Dave Elman. Dave Elman é considerado o pai da hipnose moderna. Então ele tem um trabalho bastante consistente também, né? E muitas das coisas que a gente usa na hipnose até hoje são partindo desse autor, né? Depois temos outro autor interessante, né, que é o Gerald Klein. Klein ele é discípulo de Elman e ele é o cara que cunhou o modelo da mente, que é uma das coisas que nós vamos ver mais para frente, né, que é o modelo que como a gente explica a hipnose, né, como nós podemos entender como a hipnose funciona. Então eu vou falar isso daqui a pouquinho para vocês. E esse modelo da mente também, né, foi cunhado aí na década de 60, né? Depois tem o Erickson. O Milton Erickson é o cara que eu gosto muito, né? Também ele vem da década de 60 e ele tem uma hipnose extremamente interessante, que é uma hipnose que utiliza linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, muitas das coisas que a gente usa hoje na hipnose, uma das coisas que eu mais gosto, né, vem um pouco do Erickson. O Erickson ele é uma influência muito forte também para as técnicas de programação neurolinguística. Então, os caras que cunharam essa coisa da programação neurolinguística observaram muito como o Erickson trabalhava e viram que ele usava muitos padrões de linguagem diferenciados, né, que eram padrões que eles poderiam metodizar e criar técnicas em cima desses padrões de linguagem que o Erickson usava. Então, ele acabou sendo, vamos dizer assim, um dos caras que ajudou a criar essa coisa que a gente chama hoje de programação neurolinguística. E eu gosto de citar também o Fábio Puentes, que é o hipnólogo de palco, né? Bastante famoso, está vivo até hoje. A gente vê ele muito em shows, aí, ele aparece bastante na televisão. É legal até vocês verem ele no YouTube, como ele trabalha, né? Que ele faz aquela hipnose rápida, hipnose de palco, que não tem nada a ver com
a hipnose que a gente está falando, né, que seria uma hipnose clínica, mas é interessante a gente ver como ele trabalha, né, que ele tem uma simplicidade, uma forma muito ágil de trabalhar e ele consegue levar as pessoas num transe com extrema facilidade, né, então ele tem uma técnica muito refinada para fazer esse trabalho. Então é um cara que eu admiro muito, assim, e a gente pode tentar nos espelhar em cima do trabalho dele. Bom, passando o próximo slide, né? Vamos falar um pouquinho sobre a teoria da mente, né? Que é a teoria da mente de Gerald Klein, que é o que eu estava falando para vocês, né? Que é o cara que explicou a teoria da mente e como que a hipnose funciona. Então, basicamente, é o seguinte, ele entende a mente como se fosse praticamente uma cebola, e a cebola tem camadas. Então, a camada mais interna da cebola seria nosso inconsciente. O inconsciente é o sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso que trabalha sem a gente precisar pensar. É o cara que é responsável pelos nossos batimentos cardíacos, nossa respiração, e todas as funções autônomas. Então, é a parte que faz o nosso controle também de imunidade, etc. Então, é uma parte da nossa mente que nós não conversamos, né? Ela trabalha simplesmente sozinha e, às vezes, ela vai ser influenciada através dos nossos estados emocionais e outras coisas, né? Nós temos a mente consciente, que é a camada mais externa dessa cebola. A mente consciente, ela é responsável pela lógica, pela memória de curto prazo. A memória de curto prazo é essa memória que a gente, das coisas que a gente tem que lembrar, né? Por exemplo, o número de telefone, seu nome, a senha do banco, a senha do seu cartão de crédito, tudo isso está dentro da mente consciente. A mente consciente também dá para a gente pensar como se fosse essa vozinha que fica no fundo da sua cabeça, né? Que é aquela vozinha que está fazendo os julgamentos, né? Então, olha lá o cabelo do Felipe, olha só como é que ele fala, esquisito, sei lá. Não sei o que vocês estão pensando agora, né? Mas seria essa vozinha que está julgando essa aula, que está tentando entender, né? Tá pensando assim, bom, ele falou isso, vou anotar aquilo, não sei se vocês estão anotando alguma coisa, né? Então, essa vozinha seria a mente consciente. A mente consciente também é responsável pela nossa força de vontade, né? Aquela coisa assim que de você acordar de manhã e ter aquela força de vontade de, sim, eu vou acordar de manhã, vou me levantar e vou fazer minha corrida, eu vou fazer meus exercícios. Então essa força de vontade também ela está dentro da mente consciente. Mas a força de vontade, ela seria praticamente funcionaria como se fosse uma bateria de celular, né? Que ela vai sendo consumida, 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 e ela precisa ser carregada. E quem carrega essa bateria desse celular seria a mente subconsciente, ela que abastece e dá força para a nossa mente consciente, para criar a nossa força de vontade. Então vai depender muito do que tem dentro da nossa mente subconsciente. A mente subconsciente é onde a hipnose vai atuar. Ela é responsável pela memória de longo prazo, né? Então, toda a nossa história, tudo que aconteceu na nossa vida é registrado na mente subconsciente. Então, todas as coisas que aconteceram, que estão... que passaram na nossa vida e tiveram algum significado, né, vão ser registrados na mente subconsciente e ela grava isso de alguma forma em algum lugar e isso vai ser usado aí em algum momento, né? A mente subconsciente também é responsável pelas emoções e pela autopreservação. Então ela é aquela que não vai deixar você se matar, né? Ela faz você se proteger de alguma forma. Então, essa seria a sua mente subconsciente. Né? Ela é responsável também pela verdade, né? Ela é a nossa verdade. O subconsciente é a nossa verdade. Basicamente é isso. E aquela parte vermelha ali que a gente vê nesse modelinho seria o fator crítico. O fator crítico
ele é como se fosse um filtro entre a mente consciente e a mente subconsciente. O fator crítico, ele faz essa análise, né? Então, por exemplo, se quando eu pensando um pouco na hipnose de palco, né? Que o cara vai lá, hipnotizou uma pessoa, entrega uma cebola e fala assim para a pessoa, isso é uma maçã. O que acontece? Se você não está hipnotizado, eu te entrego uma cebola e falo que é uma maçã, a sua mente consciente vai, essa informação ela vai passar pelo fator crítico. E aí sua mente consciente vai olhar para aquela cebola, vai olhar e vai falar assim, eu vou buscar informações na minha mente subconsciente. E ele olha na mente subconsciente e vê assim, isso parece com cebola, tem cheiro de cebola, tem cara de cebola, então isso não é uma maçã, isso é uma cebola. Eu e você concluem que isso é uma cebola. Aí você cheira e sente cheiro de cebola. Agora, se você está sob hipnose, você vai tirar esse fator crítico, né? Você tira o fator crítico e aí você, quando dá informação para a pessoa, ela não tem esse filtro. Então você entrega uma cebola e fala que é uma maçã, a pessoa não filtra essa informação, ela simplesmente reconhece a cebola como sendo maçã. Ela sente cheiro de cebola, mas ela pensa maçã. Ela olha para a cebola, vê uma cebola e ela pensa maçã. E aí ela acaba reconhecendo a cebola como maçã. Por isso que a pessoa, quando está hipnotizada, ela pega uma cebola e ela acha que é maçã. Mas ela, quando ela olha, ela vê uma cebola. Quando ela cheira, ela sente cheiro de cebola, mas ela interpreta aquele cheiro de cebola como sendo maçã, porque você falou que era uma maçã. Então, a hipnose ela vai trabalhar muito em cima do nosso fator crítico, né? Eu falo que a hipnose ela é essa ponte, né? Essa ponte que quebra o fator crítico e você manda a informação direto para o subconsciente sem fazer com que a pessoa passe pelo fator crítico. Então, isso seria a hipnose. Outra explicação, né? Vocês assistiram o filme Divertidamente, né? Quem não assistiu esse filme, eu recomendo, né? O filme Divertidamente, do Walt Disney. Dentro desse filme você vai ver que dentro da cabeça da menininha, né? Alguém assistiu? Desculpa. Podem dar um joinha aí para mim falando, só para eu ter um feedback se vocês assistiram, quantos assistiram. É um filme interessante. Não estou vendo ninguém fazendo joinha. Faz joinha, assim. Joinha, né? Não, não assistiram. Alguém assistiu aqui. Algumas pessoas assistiram, né? Mas, assim, é interessante esse filme, né? Então, quem não assistiu, eu recomendo que assistam, né? É um filme que, apesar de ser um filme infantil, ele é muito adulto, porque ele tem muitas informações interessantes aí sobre a mente da pessoa, sobre como ela funciona, etc. Né? Então a gente vê lá dentro, né, alguns personagens, né, que seriam as emoções que estão dentro da cabeça da pessoa, e esses personagens, na verdade, eles estão representando o subconsciente da pessoa. Cada vez que acontece alguma coisa na vida da menina, forma uma bolinha, que é uma bolinha que tem a informação, né, que seria a memória de longo prazo da pessoa. Né? Então, ela guarda aquilo ali como se fosse uma memória e elas vão armazenando essas memórias de alguma forma lá dentro da cabeça da menina. Então, a tela que esses personagens, né, alegria, nojinho, tristeza, eles ficam olhando uma tela que seria o consciente da pessoa. E aquele diálogo que eles têm entre eles ali seria o fator crítico, né? Então, vamos tomar tal decisão, não, vamos fazer isso, vamos ter raiva, vamos ter alegria, não? Então, aquela discussão ali seria o fator crítico da pessoa, né? Então, basicamente seria isso, né? Os personagens são o subconsciente, a tela é o consciente e a conversa dos personagens é o fator crítico. E aquelas bolinhas seriam as memórias de longo prazo que vão se formando com o passar do tempo. Tá? E essas memórias, você vê que muitas vezes, né, o que acontece? Os personagens, eles usam aquelas bolinhas para lembrar a menina sobre algum fato que aconteceu na vida dela, para levar a consciência de alguma coisa para
a menina que é a protagonista do filme. Então, é assim que a gente vai entender a mente. E aí o Gerald Klein também ele nos colocou algumas teorias sobre a mente, né? Essas teorias são algumas regras, algumas coisas que acontecem na mente que a gente deveria levar em consideração, né? Então, assim, todo pensamento ele vai provocar uma reação física. Então, assim, tudo que você passou na sua cabeça, você parou, pensou, imaginou, isso vai trazer uma reação física de alguma forma para você. Então, a gente tem que pensar, né, e lembrar que para nossa mente, você imaginar alguma coisa ou pensar em alguma coisa, muitas vezes tem o mesmo efeito do que você passar por uma experiência, né? Então, imaginar uma experiência é tão forte quanto passar por uma experiência. E isso, essa reação que a gente tem, né, do pensamento que provoca uma reação física, é algo que é muito explorado em filmes, por exemplo, né? Quando a gente está assistindo um filme, o filme ele tem que te envolver de uma certa forma, que ele cria um estado hipnótico, de você vai ter uma atenção focada, forte, né, para aquele filme. O filme ele te dá uma imagem, então ele facilita, né, uma produção de imagem na sua mente, então ele já te dá a imagem ali no filme, ele cria todo um clima, né, e faz com que você tenha reações físicas. É por isso que a gente se emociona em filme, ou leva susto no filme, né, fica com medo no filme de terror. Os filmes de terror exploram isso de forma muito forte, né. Outra coisa que a gente tem que pensar, né, que seria mais ou menos na mesma linha da primeira teoria, é que alterações emocionais geram alterações orgânicas, assim como alterações orgânicas vão gerar alterações emocionais. Isso também é comprovado cientificamente aí pela neurociência, né? Então, um autor chamado Antônio Damasio, né, um autor interessante aí, um dos caras que popularizou a neurociência, né? Ele fala bastante sobre isso, né, de como uma emoção pode gerar uma alteração orgânica, assim como uma alteração orgânica gera uma alteração emocional, né? Então, assim, pensando no nosso paciente, né, enquanto fisioterapeutas, né, pensando no nosso paciente, toda alteração física que ele tem está gerando uma alteração emocional. Então, aquela história assim de falar, isso é psicológico, isso é emocional, todas as coisas vão trazer alguma coisa emocional, mesmo que seja um trauma, né? O cara vai falar, torceu o tornozelo. Esse entorse de tornozelo vai trazer alguma alteração emocional. Isso pode, imagina um entorse de tornozelo num atleta olímpico na véspera das Olimpíadas, né? Imagina o emocional dele, como vai ficar abalado. Então, assim, todas as alterações físicas vão trazer alterações emocionais, em maior ou menor grau, dependendo da fase que você está, dependendo da sua história, dependendo de tudo que você passou na sua vida inteira, né? Então, imagina que, por exemplo, uma pessoa que teve na sua história de vida alguma situação que ela foi enforcada, por exemplo, né? Então, aquilo vai ficar registrado no subconsciente dela, e aí um dia você chega e vai fazer uma manobra cervical que você põe a mão de forma estranha no pescoço daquela pessoa. Essa situação pode gerar uma alteração emocional. Eu não estou conseguindo desligar, desculpa aí, pessoal. Eu tô usando o microfone aqui do meu celular, e aí resolveram me ligar agora e eu não sei como desliga isso aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Alô? Mudar de... Estamos ouvindo, sim. Estão ouvindo? Sim. Então, vamos continuar a aula aqui.
Espera só um pouquinho aqui que eu estou me encontrando aqui na... Acho que agora eu voltei. Bom, voltei aqui onde eu estava. Então, o que eu estava falando é que você... O que eu estava falando é que quando você tem uma alteração emocional, né, às vezes você leva uma alteração, alguma coisa física para aquela pessoa, e aquela coisa física ela pode trazer o subconsciente a levar a pessoa para uma alteração emocional. E aí a pessoa pode ter uma reação emocional ruim por conta daquela alteração que você fez. Bom, vocês continuam me ouvindo? Alô? Sim, então estamos Sim. ouvindo. Estão me ouvindo? Tá, beleza. Então, vamos continuar aqui. Outra lei que a gente tem que levar em consideração é que o que a mente espera acontecer, tende a acontecer, né? Então, assim, imagina aquelas pessoas que são negativas, né? Ela tem uma tendência a projetar já coisas ruins que vão acontecer, né? Então, de um modo geral, elas já pensam que uma coisa ruim vai acontecer, ela já projeta aquilo na mente dela, e aí, de alguma forma, ela faz com que aquilo aconteça. Então, isso é uma reação que a mente produz. Então, essa é uma reação que a mente produz, e aí a pessoa ela acaba tendo aquilo que ela imaginou. Então, por exemplo, eu fico pensando assim, pô, eu vou fazer uma aula e aí as pessoas, sei lá, alguém vai começar a me ligar no meio da aula e eu vou ficar gaguejando depois disso, né? Então, se eu projeto isso, né, eu vou receber a ligação, não sei o que, no meio da aula, daí eu começo a gaguejar. Então, eu começo... se eu projetei isso na minha mente, né? Então, assim, se eu projetei isso, a minha mente ela tende a produzir e fazer com que isso aconteça de alguma forma, né? Então, eu tenho que descriar isso, né? Então, uma das coisas que a gente vai fazer com a hipnose é tentar apagar essas coisas que a gente tende a criar dentro de um... Uma vez que uma ideia é incorporada ao subconsciente, ela permanece até que seja substituída por outra. Então, diversos acontecimentos podem vir na nossa vida que vão criar no nosso subconsciente uma ideia. E essa ideia ela vai ser incorporada. Isso é o que a gente chama de crenças limitantes, né? Vocês já devem ter ouvido falar, hoje está muito na moda, o pessoal de coaching fala muito disso, né? Que você tem crenças que são limitantes, né? Então a gente aprende aí desde pequeno, dinheiro é sujo, não sei o quê, dinheiro não dá em árvore, quem não acorda cedo não ganha dinheiro, coisas do tipo, e aí você vai registrando essas coisas, elas vão ficando no subconsciente, e aí você tende a criar essa ideia, né? Então você cria essas crenças que são negativas na sua cabeça, e essas crenças, de alguma forma, começam a te limitar, porque ela projeta uma coisa na sua mente que você espera acontecer, então ela tende a acontecer, como na lei anterior, né? Então, você vai ter uma ideia ou uma crença, né, que fica enraizada ali na sua mente, né? Então, uma das coisas, né, que o coaching tenta trabalhar aí com seus alunos, né, seria isso, né, achar essas crenças que são limitantes e tenta ressignificar aquilo, né, ou tenta criar uma crença que não seja limitante, uma crença forte para que ele possa prosseguir e atuar na área dele e conseguir o sucesso profissional ou o que seja. Tá? Cada sugestão atendida reduz a resistência para a próxima sugestão. Né? Então, quando você está trabalhando com hipnose, você dá uma sugestão, o indivíduo ele tende a obedecer aquela sugestão. Então, se ele atender uma sugestão, para você dar a próxima sugestão, vai ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil. Então, é interessante quando você vai hipnotizar uma pessoa, você começar com sugestões que sejam simples,
para o indivíduo, né? Que sejam fáceis dele de ser atendidos. E aí você vai aumentando o grau de dificuldade, né? Não adianta você querer chegar já dando uma sugestão mega e ultra difícil para o indivíduo, sendo que ele não está nem atendendo as sugestões simples, né? E depois eu vou comentar um pouquinho mais, né, como que isso pode ser usado dentro da fisioterapia também, tá? Quanto maior esforço consciente, menor a resposta subconsciente. Isso tem a ver com aquela questão da gente... isso já deve ter acontecido com vocês aí, né? Imagina quando você está contando uma história, né? Daí você começou, não sei o que, aquela história, daí você vai falar de uma pessoa, né? Só que você está pensando naquela história, você está pensando como que você vai envolver a pessoa na história e tudo mais, e aí você esquece o nome da pessoa. Daí você fala, putz, esqueci o nome da pessoa. Aí você começa a falar conscientemente, você fica, meu, eu tenho que lembrar o nome daquela pessoa, qual que é o nome daquela pessoa, e você não lembra o nome daquela pessoa. O que acontece? Você está fazendo um esforço consciente e aquela resposta, ela está no seu subconsciente, né? Porque é uma história que está gravada no seu subconsciente, né? É uma memória de longo prazo, né? Então você está buscando uma história de algo que aconteceu há muito tempo atrás e você está contando para uma pessoa. E aí você simplesmente esqueceu o nome de uma pessoa que está dentro da sua história, né? E aí você tenta lembrar e não consegue de forma nenhuma. O que acontece? Forçou o consciente. Aí passa um tempo, quando você para de forçar o seu consciente, o que vai acontecer? Na hora que você relaxa, de repente vem a resposta. O nome da pessoa é fulano, né? O fulano daquela história que eu contei 2 horas atrás é fulano de tal. Porque na hora que você para de fazer o esforço consciente, seu subconsciente consegue acessar aquela história que você queria lembrar, né? O nome da pessoa da história. Tá? Então, quanto maior o esforço consciente, menor a resposta subconsciente. Próximo slide seria o transe hipnótico, né? Então, assim, quando a gente trabalha com hipnose, a gente tende a levar uma pessoa a um transe, né? Então, a gente vai usar algumas técnicas para fazer com que a pessoa entre num relaxamento profundo e cada vez mais profundo, e aí ela tende a adormecer ou ficar no estado, né? O estado de transe não é um estado entre a vigília e o adormecimento, né? Você está ali você ainda não está dormindo, mas também você não está totalmente acordado, né? Esse seria o estado de transe. Então, você tende a induzir. Se você está trabalhando com hipnose, você não necessariamente precisa induzir a pessoa a um transe hipnótico. A pessoa entra em hipnose sem o transe. Isso é uma coisa que Erickson faz com bastante tranquilidade, né? Você conversa com a pessoa de uma forma hipnótica e você leva a pessoa a um estado de hipnose sem necessariamente ela estar em transe. Que é praticamente quando você está assistindo um filme, né? Você está ali, você não está adormecido, mas você quando você se envolve com o filme, você entra no estado de hipnose, né? A hipnose, se você for começar a analisar a hipnose de um modo geral, a gente está sendo hipnotizado de várias formas o tempo inteiro, né? Por exemplo, propagandas são coisas extremamente hipnóticas, né? Então, a propaganda ela cria relações hipnóticas ali, você cria uma relação de um produto com uma determinada pessoa, um produto com um determinado estilo de vida. Isso é uma forma também de você hipnotizar, né? E não necessariamente você entrou num transe, só que você usa, dentro das propagandas, né, do marketing, você usa a repetição, né, daquilo ali, aquelas imagens fortes, né, uma coisa, música envolvente e tudo mais, né, para você conseguir atrair a atenção da pessoa focada, né. A hipnose ela pode ser feita de forma direta ou indireta. A direta é essa hipnose de palco, né, que você induz a pessoa ao transe, e aí você tem as suas sugestões, elas são feitas de forma direta, né? Durma, agora você está sentindo um cheiro de flores, agora você
Agora, a hipnose indireta, ela já é feita de uma forma diferente, né? Já é um pouco mais a forma como o Erickson trabalha, que é você falar para a pessoa coisas do tipo, agora você se permita relaxar, né? Se permita relaxar, deite. Se você se sentir confortável, você pode fechar os olhos. Né? Se você pode se permitir relaxar nesse momento. Você pode se permitir dormir nesse momento. Você pode ter agora você pode sentir um cheiro muito agradável, um cheiro bem agradável, mais agradável que você já sentiu na sua vida. E esse cheiro, você não fala do que é, né? Você pode até falar, pode ser um cheiro de flores, mas você não vai falar que é um cheiro de rosa, por exemplo. Então, são coisas mais indiretas e você usa uma linguagem um pouco mais vaga também, né? Você não dá detalhes, você deixa com que o subconsciente da pessoa preencha aquelas lacunas com as informações que você dá. A hipnose ericksoniana, ela trabalha um pouco dessa forma, né? São coisas mais indiretas e coisas mais vagas. A direta, não. Você já dá a informação direta e fala aquilo que você quer falar direto para o indivíduo. Bom, agora eu vou falar um pouco, deixa eu só ver no chat aqui, alguém tem alguma dúvida sobre algum ponto agora, até esse exato momento? Vamos ver aqui. Bate-papo. Interessante que não fica na mente. O físico. Bom, alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode jogar no chat aqui que eu estou vendo. Ou vamos prosseguir. Bom, como não apareceu nenhuma dúvida até agora, vamos prosseguir aqui. Então, eu vou falar agora um pouco sobre as etapas da hipnose, né? Então, a hipnose, ela começa com uma etapa chamada rapport. Rapport seria você criar uma empatia com o seu paciente. Isso é extremamente interessante, né? Que você existem várias técnicas para você fazer isso, né? E é uma hora que você começa a criar uma conexão de empatia com o seu paciente, o seu interlocutor, né? Então você vai usar algumas técnicas para isso, né? Uma técnica bastante usada e é uma técnica chamada de espelhamento, né? A técnica de espelhamento seria basicamente você usar movimentos ou acho que apareceu uma dúvida aqui, né? Só ver o que é a dúvida aqui. Cadê? Bate-papo aqui. Podemos usar o efeito negativo nas vendas da cerveja Corona. Exatamente. Ó. A gente teve... quem que está falando isso é André. André está falando sobre a questão da cerveja Corona. Né? Então, assim, as cervejas, de modo geral, tendem a criar, né, aquela situação, né? Toda propaganda de cerveja tem uma festa, né? Tem muita gente se divertindo, uma praia, um ambiente gostoso e agradável, né? E aí agora a gente teve o coronavírus e as pessoas começaram a associar o coronavírus com o nome da cerveja Corona. A cerveja Corona perdeu, na primeira semana do coronavírus, eles diminuíram 10% das vendas dessa cerveja. E a tendência é que ela caia ainda mais. Então, assim, é uma cerveja que ela tende a morrer por conta disso, né? Porque caiu drasticamente as vendas, porque as pessoas começam a associar uma coisa ruim com o nome da cerveja, né? Então, isso também faz parte das nossas associações subconscientes, né? E essas associações subconscientes acabam trazendo esse tipo de resultado. Voltando então a falar sobre o rapport, né? Rapport, a gente vai criar uma empatia, né? E uma das formas de a gente criar essa empatia é a gente espelhar o paciente, né? Então, quando você está conversando com o paciente gesticula e aí o espelhamento diz que você deve imitar alguns gestos do seu paciente, né? E não de forma exagerada, né? Então, assim, imagina o paciente, se ele tiver um tique, você não pode ficar imitando o tique dele, né? Mas você pode
buscar, por exemplo, um ritmo do tique dele. Cada vez que ele tem o tique, você dá uma piscada, por exemplo. Quando a pessoa leva a mão no rosto, você leva a sua mão no rosto também, mas de forma diferente, né? Você não precisa ficar imitando, senão você começa a imitar o paciente, isso pode virar uma situação até constrangedora, se o paciente perceber isso, né? Então tem que ser uma coisa de uma forma discreta, que o paciente não perceba que você está imitando ele, né? Outra forma de rapport, né, para a gente criar empatia, seria você usar a linguagem própria do paciente, né? Eu vejo muita gente que está atendendo pacientes e o paciente fala, por exemplo, eu tenho uma dor na paleta. E aí o fisioterapeuta logo em seguida já retruca. Isso não é paleta, é escápula. Então, assim, isso é uma situação que você quebra a empatia com o paciente. E se ao invés de você falar para o paciente que a paleta, né, é a escápula, deixa o paciente falar a paleta e você continua falando, quando você for se referir à escápula, você fala para o paciente, então você tem uma dor na paleta, né? A paleta do lado direito você tem dor. Então, assim, você reforça a linguagem do paciente, né? Mesmo que ela seja uma linguagem errada, mas é a linguagem própria do paciente e é uma coisa que ele entende como dele, né? Então, isso pode ser interessante para você criar esse vínculo, né? A empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Então ele começa a entender que você está no lugar dele. Então você cria essa ligação empática muito mais forte com o seu paciente, né? E existem várias outras formas de você criar rapport, né? Então assim, o objetivo dessa palestra não é ensinar essas técnicas todas para vocês, né? Mas é falar um pouquinho só sobre cada uma delas. Então, dentro das etapas da hipnose, a gente tem também o pré-talk, né? Pré-talk é uma conversa que a gente tem com o paciente, né? Ou com uma pessoa que você vai fazer a hipnose, que é a hora que você está tentando criar autoridade, né? E serve para você eliminar a resistência do paciente também, né? Então, você vai, por exemplo, um cara que vai fazer uma hipnose de palco, né? Ele ali no pré-talking, ele está falando com uma pessoa que não tem problema, né? Que ele não vai perder a consciência durante a hipnose, que ele não vai passar vergonha, né? Que ele vai fazer vai fazer uma brincadeira, mas ele não vai passar vergonha, não vai fazer nada que não vai fazer ele contar o segredo, etc. Né? Então, ele vai quebrar essa resistência do paciente. E é a hora também que ele vai criar autoridade. Né? Por exemplo, o Fábio Puentes, né? Que ele é o cara que eu admiro muito enquanto hipnólogo, ele é um cara que ele já tem autoridade. Né? Quando ele chega no lugar, ele não precisa fazer um pré-talking, por exemplo. Ele simplesmente chega e faz a hipnose, porque as pessoas já sabem que é o que ele vai fazer e que ele é muito bom naquilo, né? Agora, se você vai num lugar que tem uma pessoa que vai fazer um show de hipnose, né? De uma hipnose de palco ali, e você não conhece ele, ele vai ter que se mostrar como sendo uma pessoa que tem autoridade naquilo. Depois o convincer, né? Convincer são técnicas simples de hipnose, alguma técnica mais simples que dá para fazer em grupo. A gente até pode fazer uma daqui a pouco, né? Mas esses convincers são coisas que você usa ali para fazer mão ficar grudada, né? Alguma coisa assim que você faz num grupo e para as pessoas perceberem que você consegue fazer a hipnose, né? Então é um jeito de você convencer as pessoas, a hipnose existe e eu consigo fazer, né? Mais ou menos isso. O IE7. IE7 são pequenas ordens que o hipnólogo dá para o paciente, que serve para ser pequenas sugestões fáceis da pessoa seguir. Então, se você faz um IE7, né, você dá uma ordem para o paciente, que é uma ordem simples, e ele já está cumprindo aquelas ordens, então você já está quebrando a resistência. Lembra que quando você dá uma sugestão para o paciente e ele aceita aquela sugestão, a próxima sugestão vai ser mais fácil dele aceitar. Então, você começa a criar essas pequenas ordens, né? Então, como por exemplo, na hipnose de palco, né? Estou usando a hipnose de palco, que ela é uma hipnose
mais enxuta, né? Então fica muito mais fácil a gente entender agora. Daqui a pouco a gente vai levar isso para a clínica da fisioterapia, né? Então, assim, imagina o IS-7, né? O cara tá ali, chama a pessoa, vem aqui do meu lado, se posiciona aqui, relaxa, abre as suas pernas, né? Então, ele vai dando essas pequenas ordens e essas pequenas ordens vão sendo incorporadas e aí fica mais fácil dele aceitar as próximas sugestões, né? O IS-7 também ele é usado muito como técnicas de vendas, né? Existe uma técnica de venda que seria, eles falam que é a técnica dos 5 sims, né? Todo mundo já recebeu alguma ligação aí do banco, né, para o cara vender um cartão de crédito, né? Então, quando o cara ou vender cartão de crédito ou vender seguro, né? Então, quando o cara vai vender o cartão de crédito, o que que ele faz? Ele vai fazendo algumas perguntas que ele tem certeza, são perguntas muito básicas, que ele sabe que sua resposta vai ser sim. Então ele vai lá e fala, você não acredita, você não acha que ter um crédito fácil é bom para você? Sim. Você acha que ter segurança é bom para você? Sim. Você acha que dar segurança para sua família, em caso que aconteça alguma coisa ruim com você, não seja bom? Sim. Então, você não quer comprar o seguro? Daí a sua tendência é responder sim, porque ele te forçou a falar vários sims, né? Então você tende a responder sim com mais facilidade na última questão, que é a questão que ele quer vender para você, né? Então, na hora que ele fala, então você quer comprar o seguro, você tende a falar sim com mais facilidade, né? Então, isso seria o IS-7. Depois o contrato hipnótico, né? Quando você vai hipnotizar a mesma pessoa, seria interessante que ela esteja de acordo com aquilo, né? Então você pergunta para ela, você quer ser hipnotizado? A pessoa vai falar sim, e aí a partir dali você começa a indução. A indução, existem vários tipos de indução, né? Desde o reloginho, que vocês já devem ter visto, né? Ou outras induções um pouco mais bruscas, que você faz com que a pessoa durma de forma rápida e automática, né? Então, existem vários tipos de indução, que eu também não vou entrar em detalhes agora, né? E aí você leva a pessoa para um estado profundo, né? A pessoa tende a adormecer e relaxar. E aí, a partir desse momento, você vai fazer um aprofundamento, que é fazer com que ele se sinta cada vez mais relaxado, vai para um estado de relaxamento mais e mais profundo, e a pessoa vai relaxando cada vez mais. Quanto mais relaxado, quanto mais profundo é esse relaxamento, mais fácil a pessoa está para receber as sugestões. E aí nós vamos trabalhar a partir dali as sugestões, né? Você vai falar para a pessoa ficar relaxada, vai falar sei lá, daí você vai fazer as sugestões de acordo com a necessidade ou com a coisa que você vai tratar. Existem sugestões que a gente chama de sugestões pós-hipnóticas, né? Que são as sugestões que você quer que fique na pessoa para depois que ela voltar para o estado de consciência, né? Então, você pode fazer uma sugestão do tipo, né? Isso também se usa bastante na hipnose de palco, né? Que seria você sugerir para a pessoa que depois que ela voltar para o estado de consciência, toda vez que você tocar no ombro dela, ela vai adormecer novamente. Então você consegue levar depois a pessoa para um estado de indução com bastante facilidade, né? Então você volta para o estado de consciência e se você tocar no ombro da pessoa, a pessoa vai adormecer novamente e aprofundar de novo no estado de hipnose. A gente pode usar essas sugestões pós-hipnóticas de outra forma, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre como isso pode ser usado dentro da fisioterapia, né? E aí, depois de tudo, quando termina a hipnose, termina tudo, você volta, faz com que a pessoa volte para o seu estado de consciência e ela volta no estado normal dela e muitas vezes ela se sente tão bem quanto ela estava antes de você fazer a hipnose, né? E às vezes até muito melhor, né? Dependendo do que você sugeriu para ela. Normalmente a gente sugere que ele volte para o estado e ele vai estar se sentindo bem e ainda melhor, né? Então, normalmente ele volta para a consciência no estado melhor do que ele estava antes, né? Então, basicamente, seria esses os principais passos da hipnose. Aí, o que eu queria discutir um pouco, né, sobre a hipnose para a fisioterapia, né? A gente
pode atuar com hipnose clínica, né? Hipnose exclusivamente com hipnose, né? Que seria a hipnose clínica, que é você hipnotizar a pessoa para tratar alguma disfunção orgânica, tratar fobia, tratar uma ansiedade, sei lá, uma síndrome do pânico, alguma coisa desse tipo, né? Então, isso seria o que a hipnose clínica faz, né? Só que a questão é, fisioterapeuta sabe trabalhar a síndrome do pânico? Se o fisioterapeuta sabe trabalhar a ansiedade, se o fisioterapeuta sabe tratar a depressão, né? A gente mal tem ideia, né? A gente estuda muito físico, a gente não estuda esses transtornos mentais, né? Então é muito difícil para o fisioterapeuta atuar em cima disso, né? Então, quem quer trabalhar com hipnose clínica, teria que estudar bastante, né, não só a hipnose, mas essas patologias todas, né, que eu estou falando, e para poder atuar de uma forma efetiva na hipnose clínica, né? O que eu vou sugerir para vocês é que você atue não com a hipnose clínica, né, mas com a hipnose na clínica. Ou seja, você pode trabalhar dentro da clínica, dentro da sua clínica, de forma hipnótica. Você pode dar sugestões hipnóticas durante a sua sessão, né? Então, isso seria usar hipnose na clínica. Então, a partir da hora que o paciente entrou na sua sala, você vai ter um ritual de atendimento. Eu estava falando para vocês a questão do ritual. Então, o paciente entrou na sua sala, você vai começar a ter um ritual, né? Você vai, como que se diz assim, você vai se concentrar, né, na sua atuação, no seu trabalho, e aí você vai começar a falar com o paciente de uma forma hipnótica, né? Então, aí você modifica um pouco desse status, né, de como seria a hipnose, né? Então, por exemplo, criar rapport, que é uma coisa importante aí da hipnose, né? Criar rapport é uma questão extremamente importante. Para vocês terem uma ideia, né? Os profissionais mais bem vistos, né? Não são aqueles profissionais que são mais técnicos, mas são os profissionais que têm o melhor rapport, que são os profissionais mais empáticos. Isso existem bastante pesquisas comportamentais que comprovam isso, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que se processa muito, né, por erro médico. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura do processo, né? Mas nos Estados Unidos que se tem a cultura de processo. Algumas investigações viram que os profissionais que são mais processados não são aqueles que são ruins tecnicamente. Às vezes eles são excelentes técnicos. O que eles não têm é uma empatia grande com o seu cliente, né? Então eles não criam uma empatia. Então quando o médico ele tem uma grande empatia, mesmo que ele cometa um erro médico, o paciente está mais disposto a relevar aquele erro médico, né? Então criar um rapport é extremamente interessante para a gente, né, no nosso trabalho, né? Porque você, não que te dá o direito a errar mais, né? Mas assim, você tem uma possibilidade de engajar mais o paciente, né? Vai fazer com que o paciente se engaje mais no seu trabalho, ele vai acreditar mais no seu trabalho, ele vai apostar mais no que você vai fazer, né? E se ele aposta mais no que você vai fazer, a tendência de você ter um sucesso é muito maior, né? O pré-talking, por exemplo, né? Que, pensando agora no pré-talking, dentro da clínica de fisioterapia, ali você vai criar autoridade, né? Então, normalmente, quando o paciente chega em você, ele já foi até você porque ele já ouviu falar sobre a sua autoridade, né? Alguém já falou que você é bom, que você resolveu, então ele já está ali acreditando na sua autoridade. Mas ele pode ter alguma resistência, né? Ele pode,
sei lá, não gosto de manipulações, né? Aí eu tenho medo de manipulações, etc. Né? Então, esse pré-talking é um momento em que você pode mostrar para o paciente os benefícios do seu trabalho, né? Você pode mostrar de alguma forma como você atua, ou você pode contar algum caso de uma pessoa que tinha um problema semelhante ao que você vai tratar e como você resolveu de uma forma boa, né? Então, esse pré-talking ele acaba sendo importante para isso, né? Convincer, né? O convincer dentro da hipnose seria, por exemplo, você fazer um truquezinho lá para você fazer com que a pessoa grude a mão, né? Por exemplo. Dentro da fisioterapia, você poderia aplicar uma técnica simples, que, por exemplo, no caso da osteopatia, né? Fazer uma manipulação simples para a pessoa ver como que ela se sente depois, né? Normalmente, quando você faz uma manipulação, a pessoa já tem um relaxamento imediato ali, né? Então, você consegue convencer a pessoa de que aquele seu tratamento ele pode ser efetivo, né? O IS-7. IS-7 seriam aquelas pequenas ordens, né? Então, imagina um paciente que ele está resistente ao tratamento, ele não quer fazer o tratamento, ou está com medo de fazer o tratamento, né? Então, o IS-7 seria aquelas pequenas sugestões que você vai dar, né? Então, você vai falar para o paciente, fica de pé, para a gente fazer uma análise postural, né? Você pode tirar o relógio, né? Você pode tirar o óculos. Então, isso já são sugestões que você está dando e são muito simples do paciente atender, né? Então, conforme você vai dando essas sugestões, que são simples, né? Tirar o óculos, é meio óbvio que ele vai tirar o óculos para você fazer o tratamento, é meio óbvio que ele vai tirar o relógio, né? É meio óbvio que você vai pedir para, dependendo do caso, você pede para ele tirar a blusa, é óbvio que ele vai tirar. Então, se ele tem alguma resistência, você vai dando essas sugestões pequenas e simples, né? Vai ficando muito mais fácil dele atender as próximas sugestões, né? Então, aí, se você vai fazer uma técnica que é um pouco mais ruim, ou você quer usar um aparelho que, sei lá, dá um choque, que a pessoa tem medo, fica muito mais fácil você convencê-lo de usar aquele aparelho, né? Se você vai fazer uma manipulação cervical que a pessoa tem medo, né? Vai ficar muito mais fácil você conseguir fazer aquela manipulação sem que a pessoa tenha medo. Então, isso seria o IS-7 que a gente pode usar dentro da clínica de fisioterapia. O contrato hipnótico, né? Então, assim, alguma vez você tratou de um paciente e você perguntou para o paciente, eu posso te tratar? Eu posso te manipular? Eu posso ligar esse aparelho em você? Muitas vezes o terapeuta ele já chega chegando, né? Já chega manipulando, já chega sem a permissão do paciente. Isso cria uma resistência do paciente com o terapeuta, né? Então, se você consegue fazer com que o seu paciente ele tenha esse trato, né? Vou te deixar atuar agora, né? Vou deixar você ligar esse aparelho. Então, a partir da hora que você cria esse contrato, né? Ele vai ficar muito mais aberto para receber o tratamento, né? As induções, né? Então, assim, imagina você falar para o seu paciente, deite e relaxa, né? Agora você respira profundamente e vai ficar mais e mais relaxado enquanto eu vou fazer a minha técnica, né? Então você pode fazer esse tipo de sugestão para o seu paciente, né? Respira, solta o ar e relaxa, né? Quando você soltar o ar, você relaxa e solta a cabeça na minha mão, né? Quando você soltar o ar, você vai sentir o seu braço mais pesado e relaxado. E aí você consegue, às vezes, executar uma técnica que pode ser mais difícil de você executar de alguma forma, tá? Então, essas induções, essas pequenas induções, né, você pode ir aprofundando, né? Você pode falar para o seu paciente, né? Você pode relaxar mais e mais, né? Você pode aprofundar ainda mais essa indução, né? Então, você
pode levar até ele para um estado de transe. Em algumas técnicas que a gente faz, né, quem trabalha com osteopatia, por exemplo, né, já deve ter percebido que algumas técnicas cranianas, muitas vezes a pessoa, sem você falar nada, às vezes a pessoa entra no estado de transe, né? E ali você pode até aplicar algumas sugestões, né? Aí as sugestões que você poderia aplicar durante quando o paciente já está totalmente relaxado, né, seria as sugestões de que você vai ficar relaxado, você vai ficar bem cada vez melhor, né? Você pode dizer para o seu paciente que ele vai ter, a partir de agora, ele vai começar a ter uma melhora progressiva, né? E isso é até uma sugestão pós-hipnótica interessante para a gente dar, né? Que é falar para o paciente exatamente isso, né? Que a partir de agora você vai ter uma melhora progressiva. A partir de agora você vai ter mais conforto, sem limitações, né? Você vai se sentir mais seguro, mais leve. A partir de agora, né, você vai se sentir cada vez melhor, né? Mais leve, mais flexível, mais forte, mais confortável. Você pode dar essas sugestões para ele durante esse estado de relaxamento, que ele está ali deitado na maca, após alguma técnica, né? Às vezes até enquanto está fazendo um TNS, você conversa com ele, você pode estar fazendo esse tipo falando esse tipo de coisa para ele, tá? E aí no final você fala para ele, não como um hipnólogo, né? Você não vai falar para o paciente, agora você acorda, 3, 2, 1 e estala o dedo, né? Você pode falar para ele voltar, né? Pode começar a movimentar-se levemente, abre seus olhos, movimente-se devagar. E assim que você se sentir apto, você pode se levantar. Então, são coisas que eu costumo falar com meus pacientes, né? Então, movimenta os pés devagar, movimenta os braços, abre os olhos. E assim que você se sentir bem, você pode se levantar. Então, seria mais ou menos isso. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui, né, com essa aula, é que a partir da hora que você entende como funcionam essas técnicas de hipnose, você pode introduzir elas de alguma forma dentro do seu repertório, né, de fisioterapeuta. Você não precisa necessariamente chegar, induzir a pessoa a um transe e fazer uma hipnose propriamente dita, né? Mas você pode usar esses elementos da hipnose de forma mais sutil e fazer com que o seu paciente tenha um benefício maior ainda do seu tratamento, né? Então ele vai sair do tratamento se sentindo melhor e vai sair do tratamento com mais benefício do que ele teria se você fizesse simplesmente uma sessão totalmente técnica, né? De ir lá, colocar eletrodos e tudo mais. A gente sabe que quando você tem um relaxamento, né? Dentro da hipnose você cria esse estado de relaxamento, você vai ter N efeitos fisiológicos aí por conta do relaxamento que vai facilitar vários hormônios e sei lá, endorfinas, etc., que vão facilitar na melhora do paciente. Então, a partir da hora que você consegue induzir isso no seu paciente de alguma forma e de uma forma sutil, você consegue ganhar e ter mais benefícios por conta disso. Né? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, quando a gente fala de hipnose para fisioterapeutas, a gente não está necessariamente falando que você vai colocar o seu paciente em transe para fazer com que ele efetue algum movimento, né, para reabilitar um ombro, sei lá, para tirar um torcicolo, né? Mas você pode usar a sua linguagem para incrementar ainda mais o seu repertório aí de atuação. Tá? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. E aí eu fico aberto agora para questionamentos de vocês aí. Então, vocês podem, quem quiser fazer alguma pergunta. Deixa eu ver se tem primeiro aqui no chat, se tem alguma pergunta. Então, a gente pode usar a hipnose para aquele paciente que está apegado à dor, né? Então, exatamente, né? Essa é uma forma também. Tem aqueles pacientes que já chegam
a forma como o paciente refere a dor dele, né? Então, assim, o paciente fala, mas a minha dor, porque a minha dor, aquela coisa é dela, né? Então, assim, você tem que fazer com que o paciente se desapegue daquela dor, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode usar aí dentro da hipnose, né? Fazer com que o paciente se desvincule da dor, né? Como se a dor não é uma dor dele, é a dor que você está nesse momento, né? A dor que você está sentindo nesse momento, não a dor que você ela não faz parte de você, né? Ela é só um estado passageiro, né? Então a gente consegue trabalhar isso no paciente, sim. Você tem resistência com seus pacientes quando você fala hipnose? Bom, eu não costumo falar hipnose com meus pacientes, né? Então eu tento usar linguagem hipnótica sem falar que eu vou fazer hipnose. Quando eu fiz curso de hipnose há um tempo atrás, né, eu trabalhei um pouco com hipnose clínica. Então, eu atendi alguns pacientes como hipnose, né? Então, eu falava que os pacientes vinham para ser atendidos para fazer hipnose. E eu fiz isso algumas vezes, né? Mas, assim, hoje eu atendo com osteopatia, então eu não falo para o paciente que estou te hipnotizando. Não, eu simplesmente vou usando as técnicas, vou deixando fluir. Ele não precisa saber necessariamente que está sendo hipnotizado. Porque hipnose é aquilo que eu falei para vocês, né? A hipnose ela está em todos os lugares, né? Ela está acontecendo o tempo inteiro, né? Uma conversa ela já é hipnótica, né? Quando você está conversando com uma pessoa, que nem agora essa aula, né? Eu estou querendo convencer vocês de um ponto de vista, né? Então, assim, eu tenho que usar uma linguagem e tudo mais, e eu quero hipnotizar vocês de alguma forma com relação a esse assunto, né? Então, assim, você não precisa necessariamente usar, falar que você está fazendo hipnose, tá? Eu não falo para os pacientes. Tenho a impressão que essa palavra leva um pouco a atenção. A pessoa, quando você fala que vai hipnotizar, a hipnose ela tem muito a ver com foco, né? Foco de atenção, né? Então, assim, é muito mais ela também está relacionado com meditação, né? Então, se você falar para a pessoa que você vai fazer um relaxamento meditativo, seria a mesma coisa que dizer que vai fazer uma hipnose. E um relaxamento meditativo, ele gera menos resistência, né? Gera menos tensão também, né? Então, a hipnose, ela tem essa conotação realmente, né? Eu acho que tem essa conotação mesmo de gerar um pouco de tensão. Percebeu muito melhor no paciente depois que você começou a usar? Eu acho que sim, que tem alguns pacientes que você vê uma significante... É que é difícil você falar assim, sim, meus pacientes melhoram mais por causa da hipnose, porque eu teria que fazer, para ter uma resposta consistente, eu teria que ter um grupo controle, etc., né? Os pacientes que eu não usaria isso, né? Mas, de um modo geral, eu sinto que meus pacientes, eles tendem a criar uma empatia maior, né? Então, eles tendem a me procurar com mais facilidade. Eu acho que eu nem sempre tive uma capacidade, eu acho que eu não sei também, né? Vocês que deveriam me dizer, né? Quem está de fora fica mais fácil de dizer se eu tenho uma capacidade empática boa, né? Então, assim, eu acho que eu comecei a trabalhar mais a minha capacidade empática, né? De criar empatia com meus pacientes através desses conceitos da hipnose, e eu acho que eu comecei a melhorar um pouco a minha empatia por conta disso. E por conta disso, eu consegui ter mais retorno dos meus pacientes, né? E ver que os pacientes gostam de mim, ou que estão me recomendando mais, né? Então, assim, isso realmente é uma coisa que eu vi com bastante significado, né? E quando você trabalha concentrado com esses conceitos da hipnose, né, que você vai fazendo, falando as coisas certas na hora certa, você consegue ver que o paciente ele já sai revigorado de alguma forma, né? Pacientes que são graves ou aqueles pacientes que são bastante difíceis, né? Aqueles pacientes que vêm com 1000 queixas e tudo mais, você consegue ter um ganho interessante com esses pacientes aí, usando essas técnicas durante a sessão. Gisele, você tem uma capacidade empática boa. Obrigado, Gi. Valeu. Parabéns, eu sou 10. Valeu, gente.
Se alguém quiser abrir o microfone para falar alguma coisa aí, pode ficar à vontade para perguntar alguma coisa. Onde faz o curso? Bom, olha, eu estou estruturando ainda um curso voltado para fisioterapeutas, né? Existem milhares de cursos aí que vocês podem encontrar. Essa aula não é para vender curso, tá? É uma aula que eu fiz para informar mesmo, para criar ver até uma questão de demanda, né? Se tem pessoas que se interessam por esse assunto. Mas eu não tenho um curso pronto ainda para isso. Eu estou criando esse curso, né? Mas quem sabe a gente faz um curso em breve aí, e aí eu aviso para vocês todos, tá? Fora isso, tem milhares de cursos aí que vocês podem encontrar, mas eu acho que hipnose, para vocês começarem a entender o básico da hipnose, seria interessante começar a ler alguns livros, né? Então, assim, aprender através de livros e depois fazer cursos presenciais mesmo, né? Que cursos online de hipnose às vezes é meio difícil, né? Porque é interessante que você esteja frente a frente com outras pessoas para vocês poderem atuar e ver, né, como é que funciona, ver como é que você está frente ao paciente, né, frente a outra pessoa. Sugestão de livros, né? Tem alguns livros. Tem um livro do Fábio Puentes, que esses livros de hipnose, normalmente eles têm pouca tiragem, então são bem difíceis de achar, tá? Então, uma sugestão de livro, normalmente a gente acha em sebo, tá? Esses livros. E normalmente são os livros mais antigos, são os melhores, tá? Então tem o do Fábio Puentes, que é interessante, que chama Auto-Hipnose. E esse livro dele é legal que quando você começa a ler o livro, você começa a entender e ver essa relação da hipnose com a meditação, né? Como a hipnose ela é muito semelhante à meditação. E a meditação seria uma forma da gente se auto-hipnotizar, né? Outro livro que é interessante aqui, ó, seria esse livro que é mais fácil de achar, Hipnose Ericksoniana, de Jovino da Silva Alves Araújo. Né? Ele fala bastante sobre a hipnose ericksoniana, que é a hipnose que eu gosto de usar. A hipnose que a gente usa na clínica mesmo, né? Não é essa hipnose de palco, é a hipnose mais indireta, que tem muito a ver com a linguagem que a gente usa durante a sessão. Tá? Mais alguma pergunta? Pessoal, vocês podem abrir o microfone aí se quiser, tá? Eu tô com fone aqui. Beleza, então, pessoal. Ninguém tem mais dúvida? Tô vendo aqui o cara do pessoal agora, tô abrindo aqui minha tela para ver a cara de vocês. Obrigado, pessoal, por estarem. Felipe, Oi. você pode repetir o nome do último livro? Sim, deixa eu pegar o livro aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Não. Hipnose Ericksoniana. O autor é Jovino da Silva Araújo. Obrigado. Simples, fácil de ler e tem bastante explicação interessante nele, tá? Beleza? Beleza. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês aí. Espero que tenha ajudado, espero que esse assunto acrescente algo aí para vocês, né? Não tem todo o conteúdo da hipnose aí, porque a ideia mesmo era só falar uma aula, fazer uma explanação para vocês, né? Mas eu estou com esse projeto aí de fazer um curso mesmo sobre hipnose, né? E quem sabe quando eu terminar toda essa história aí do Covid, a gente tem um curso presencial aí para a gente poder experimentar na prática, né, algumas técnicas e ver como que a gente pode usar e atuar com hipnose na clínica com bastante facilidade, tá? Então, muito obrigado pela presença de todos e espero revê-los em outras aulas aí, tá? Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Valeu, obrigado, foi ótimo.
Boa noite para todos aí. Obrigado pela presença. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Ótimo.